estudaremos a intervenção de terceiros, fenômeno processual que ocorre quando uma pessoa que não participa originalmente do processo passa a integrá-lo. De forma mais específica, analisaremos as intervenções previstas no título 3 do livro 3 do Código de Processo Civil, quais sejam assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração de personalidade jurídica e o amicus curiae. Primeiro, começaremos pela assistência, que é uma modalidade prevista nos artigos 119 a 124 do Código de Processo Civil, por meio da qual permite-se o ingresso de terceiro na demanda para auxiliar uma das partes na obtenção de decisão favorável. Existem duas espécies de assistência, a simples e a litisconsorcial. Na primeira espécie, o terceiro intervém por possuir um interesse jurídico em sentença favorável ao assistido, que também lhe será favorável. Por esse motivo, via de regra, não serão aplicados os efeitos da coisa julgada. De toda forma, o assistente não poderá impugnar os fundamentos da decisão em outro processo, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada. Já na assistência litisconsorcial, o terceiro é o titular da relação jurídica discutida em juízo. Isso é muito importante, pois traz grandes impactos. Por ser o titular, o terceiro possuirá todos os direitos do assistido e será atingido pelos efeitos da coisa julgada. O procedimento para ingresso como assistente, seja simples ou litisconsorcial, é o mesmo. O terceiro apresenta uma petição e o juiz decidirá a questão após a oitiva das partes. A segunda espécie de intervenção é a denunciação da lide, que é um instrumento por meio do qual o autor ou o réu requerem a participação de terceiro que possui o dever de garantir a obrigação discutida no processo. Essa modalidade de intervenção materializa o direito de regresso, permitindo o ingresso de terceiro que estiver obrigado a indenizar em eventual ação regressiva ou que deverá respeitar o direito de evicção por ter alienado o objeto em discussão no processo principal. O pedido de denunciação da lide somente será aceito se houver uma compatibilidade entre a ação principal e a ação regressiva. Caso esse pedido seja aceito, o juiz citará o denunciado, o terceiro, que será assistente simples do denunciante na ação principal e demandado na ação regressiva. Ou seja, o terceiro ele atua de forma dúplice. A terceira espécie de intervenção é o chamamento ao processo, no qual o réu requer o ingresso na qualidade de litisconsorte passivo de terceiro coobrigado pelo débito. Caso seja deferido o pedido, o terceiro ingressa como réu. Isso é muito importante. O terceiro ingressa como réu, motivo pelo qual eventual sentença de procedência implicará na criação de título executivo que poderá ser cobrado do terceiro e dos demais coobrigados. A quarta e penúltima espécie de intervenção a ser analisada neste vídeo é o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que é um instrumento muito utilizado para responsabilizar um terceiro por ato decorrente da utilização indevida de uma pessoa jurídica. Esse incidente ele é muito utilizado para combater fraudes. Agora, como damos início a esse incidente? O incidente é como se fosse um processo apartado. E esse processo somente não será necessário se o pedido for formulado já na petição inicial pelo autor. Agora, quando que o incidente de desconsideração será aceito, deferido pelo juiz? Essa medida somente poderá ser adotada após manifestação do terceiro, em virtude do princípio do contraditório e da ampla defesa, e se forem preenchidos os requisitos legais de direito material que permitam a desconsideração da personalidade jurídica. A última intervenção que estudaremos neste vídeo é o amicus curiae, previsto no artigo 138 do CPC. Por meio dessa modalidade de intervenção de terceiro, há um ingresso no processo
de pessoa para fornecer subsídios ao órgão julgador para prolatar uma decisão que precisará considerar questões técnicas ou os anseios da sociedade civil e do Estado. O amicus curiae pode atuar de forma imparcial, simplesmente apresentando dados técnicos que ajudem o órgão julgador a solucionar a controvérsia. Mas o amicus curiae também pode atuar de forma parcial, para defender um interesse específico, tá? Essa espécie de intervenção de terceiro é um verdadeiro instrumento de participação democrática no processo, motivo pelo qual sua intervenção será aceita quando a matéria for relevante, for complexa ou gerar uma grande repercussão social. Caso esteja presente um desses requisitos, o órgão julgador poderá solicitar a participação do amicus ou admitir a intervenção do terceiro que tenha pleiteado sua participação no processo nessa qualidade. Em ambos os casos, os poderes do amicus serão fixados pelo órgão julgador, sendo certo que, no mínimo, o terceiro poderá opor embargos de declaração e recorrer de decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas. Essas foram minhas considerações sobre as intervenções de terceiro previstas no Código de Processo Civil, que são extremamente comuns na prática de qualquer operador do direito e que certamente serão utilizadas por todos. Espero que tenham gostado das explicações. Muito obrigado. Sou o professor Thiago Cabral, mestre em Direito Processual. Neste vídeo, estudaremos sobre os pressupostos de existência e validade do processo. No entanto, para que possamos chegar nesse objetivo, precisamos entender o conceito de processo. Como qualquer estudante de direito, nós, ao longo da nossa vida, seremos questionados por pai, mãe, irmão, amigo, sobre: você sabe o que é um processo? Você pode tocar um processo? Você pode resolver esse problema? Enfim, então é muito importante que a gente entenda o que efetivamente é um processo. O processo nada mais é do que um conjunto de atos praticados por determinados sujeitos para permitir o exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário. Em outras palavras, o processo é o meio utilizado pelo Poder Judiciário para aplicar o direito material em determinado litígio, com o objetivo de pacificá-lo. E para que essa finalidade seja alcançada, o legislador estabeleceu pressupostos de existência e validade do processo, que é o cerne deste vídeo. Os pressupostos de existência, como o próprio nome indica, são necessários para que haja efetivamente um processo. Sem algum desses pressupostos, não se pode falar que estamos diante de uma demanda no Poder Judiciário. Agora, quais são os pressupostos de existência do processo? O professor Cássio Scarpinella Bueno ensina que são pressupostos de existência do processo. Primeiro, a provocação de uma parte. Afinal, um princípio basilar do direito processual é a inércia da jurisdição. O Poder Judiciário, ele só se movimenta para resolver um litígio se uma parte se dirigir a ele com um direito lesado ou ameaçado, para assim pedir a tutela jurisdicional. O segundo pressuposto de existência é que haja um juízo com jurisdição para resolver o litígio. Nós temos que ter um órgão que possa efetivamente dizer o direito, aplicando o direito material e resolvendo o litígio. E o terceiro pressuposto de existência do processo mencionado pelo professor Cássio Scarpinella é a citação do réu para responder à demanda. Ou seja, um processo somente existe se houver um juízo, partes em juízo e uma demanda submetida por uma parte à apreciação do Poder Judiciário. Esses são, de forma extremamente sucinta, os pressupostos de existência do processo. Agora, nós estudaremos os pressupostos de validade do processo. Esses pressupostos são necessários para garantir que a tramitação do processo respeitará os princípios processuais basilares, como o contraditório e a ampla defesa. Podemos apontar diversos pressupostos de validade.
O primeiro, o cumprimento dos requisitos legais da petição inicial. A petição inicial é a forma como uma parte movimenta, aciona, tira o poder judiciário da inércia. É óbvio que esta manifestação precisa cumprir requisitos mínimos que estão previstos em lei, de acordo com o tipo de processo que será ajuizado. Então, o primeiro pressuposto de validade é que sejam cumpridos os requisitos legais previstos para a petição inicial de um determinado processo. O segundo pressuposto de validade do processo é que o juízo responsável por processar e julgar a demanda seja competente. O terceiro pressuposto de validade do processo é que o órgão julgador seja imparcial e independente. É importante que nenhuma parte venha a ser beneficiada ou prejudicada. Ambas as partes têm que ter a possibilidade de influir de forma efetiva no convencimento do órgão julgador responsável por solucionar o litígio. O quarto pressuposto é a capacidade das partes e a capacidade da parte para estar em juízo. E o último pressuposto é a citação válida do réu para que possa participar do processo. Além destes requisitos de validade, o professor Humberto Teodoro Júnior aponta que um processo somente prosseguirá de forma válida se não existir litispendência, coisa julgada e convenção de arbitragem. Em outras palavras, não será válido um processo caso exista uma demanda entre as partes sobre o mesmo assunto, caso o Poder Judiciário já tenha julgado a questão de forma definitiva ou caso as partes tenham renunciado expressamente à utilização do Poder Judiciário em prol da arbitragem. Caso seja constatada a ausência de um pressuposto de validade, o juiz deverá requerer a correção do vício para que o processo possa prosseguir adequadamente. Caso não seja possível adotar essa medida, a demanda deverá ser extinta. Preenchidos os requisitos de existência e validade do processo, a demanda poderá prosseguir para a sua finalidade, que, repita-se, é pacificar a controvérsia que lhe é submetida. Espero que tenham gostado das minhas considerações sobre o tema. Muito obrigado. Professor Tiago Cabral, mestre em Direito Processual. Neste vídeo, estudaremos sobre a incompetência absoluta e relativa. No entanto, para que possamos chegar nesse objetivo, precisamos entender o Instituto da Competência. A competência é muito importante para garantir o princípio do devido processo legal e o Estado democrático de direito, porque organiza o exercício da jurisdição realizado pelo Poder Judiciário. Uma frase muito famosa é que a competência é o limite da jurisdição. Essa questão é muito simples. Por meio das regras de competência, o jurisdicionado sabe de antemão o juízo responsável por processar e julgar sua demanda, o que evita a existência de tribunais de exceção. As regras de competência são elaboradas de acordo com 3 critérios: o territorial, o objetivo e o funcional. As regras baseadas no critério territorial consideram o local do surgimento do litígio ou do bem litigioso. Já as regras de competência funcional consideram a atuação que será desempenhada pelo órgão jurisdicional. E a última, que é o critério objetivo, impõe a análise da competência de acordo com alguns elementos, como a pessoa, o valor da causa e a matéria. Estabelecidos esses conceitos básicos, podemos adentrar no cerne do vídeo, que é o fenômeno da incompetência, que ocorre quando a demanda tramita em juízo que não poderia processá-la e julgá-la. De forma simples, o processo tramita no foro inadequado. Segundo o artigo 64 do Código de Processo Civil, existem 2 espécies de incompetência, a absoluta e a relativa. Neste vídeo, nós estudaremos cada uma de forma separada. As regras de incompetência absoluta objetivam proteger interesses públicos,
motivo pelo qual não podem ser alteradas por convenção das partes ou impactadas pelos institutos da conexão e incontinência. A importância dessa regra é tamanha que o artigo 966, inciso 2 do CPC, permite o ajuizamento de ação rescisória contra decisão proferida por juiz absolutamente incompetente. Ou seja, a incompetência absoluta é um vício tão grave que o jurisdicionado pode utilizar uma medida judicial para desfazer uma decisão transitada em julgado por um juízo absolutamente incompetente. Mas como saber que o desrespeito de uma regra leva à incompetência absoluta? A resposta está no artigo 62 do Código de Processo Civil, o qual impõe o respeito às regras baseadas em critérios funcionais, na natureza do litígio e nas pessoas envolvidas na demanda. Também implicam em incompetência absoluta o desrespeito ao limite do valor da causa nas demandas do Juizado Especial Cível e ao artigo 47, parágrafo 1º do CPC, que impõe a competência absoluta ao foro do local do imóvel quando o litígio envolver direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e enunciação de obra nova. Em caso de descumprimento de qualquer uma dessas regras, o parágrafo 1º do artigo 64 do CPC permite que as partes suscitem a incompetência absoluta em qualquer momento processual e até mesmo que essa questão seja conhecida de ofício pelo juízo. Em todas essas hipóteses, e por causa do parágrafo 2º do artigo 64, o juiz deverá ouvir as partes antes de decidir sobre a questão. Essa medida é necessária em virtude do princípio do contraditório. Caso constate sua incompetência, o juiz remeterá os autos para o juízo competente, que, por sua vez, terá que analisar e, eventualmente, ratificar as decisões proferidas pelo juízo incompetente, na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 64 do CPC. Fixado esse conceito, podemos analisar a incompetência relativa, cujas regras protegem interesses privados e, portanto, podem ser alteradas pelas partes. Normalmente, as regras de incompetência relativa decorrem do descumprimento do critério territorial ou de regra que estabeleça o juízo competente de acordo com o valor da causa. Essa espécie de incompetência não pode ser conhecida de ofício pelo Poder Judiciário, de forma que cabe à parte suscitar essa preliminar na primeira oportunidade de manifestação no processo, conforme dispõe os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. Se essa questão não for suscitada pela parte na primeira oportunidade, teremos a prorrogação de competência. O que é isso? O juízo, que antes era incompetente, se tornará competente para processar e julgar a demanda. Agora, da mesma forma que na incompetência absoluta, o reconhecimento da incompetência relativa impõe a remessa dos autos para o juízo competente analisar e ratificar os atos decisórios. Pelos conceitos apresentados nesse vídeo, é possível concluir que a incompetência é uma matéria extremamente importante para todo operador do direito, uma vez que impacta diretamente na tramitação de um processo. A dica que eu dou para vocês é simples. Estudem o Instituto da Competência, que é essencial para qualquer operador do direito. Espero que tenham gostado.